Olá, queridos amigos do nosso Glória do Espiritismo. Para aqueles que não me conhecem, sou Paulo de Moraes e recentemente editamos 2 vídeos a respeito do perispírito. Isso suscitou uma série de questões, perguntas, troca de informações e me foi solicitado que detalhasse ainda mais um assunto que já consumiu aproximadamente 1h30 naqueles 2 vídeos. Mas é de tal importância e relevância que vale a pena retornarmos ao assunto ainda com muito mais profundidade e detalhes, tal como nos propunha o nosso querido codificador, Allan Kardec, que nós vamos observar isso aqui numa série de obras, e vamos pedir a ele, esse espírito amoroso, inteligente, capacitado, curioso, pesquisador, que nos auxilie nessa exposição para que ela de fato possa ser útil e cumpra seu papel. Estamos hoje aqui na sede da nossa instituição espírita, Sociedade Espírita, Amigos em Ação. Amigos, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Amigos em ação. O Pai trabalha desde sempre e eu também. Jesus de Nazaré. Por isso aqui nós precisamos ser amigos e trabalhar muito em nosso benefício, da nossa evolução, do nosso próximo. Então, contamos com a condução amorosa, segura, firme, séria de Clara de Assis. Que ela possa estar aqui presente nesse instante, junto com os espíritos amigos, e que a luz se faça, graças a Deus. Então, a proposta hoje é detalhar o ser integral, o ser aquele criado pelo Pai, Espírito, centelha divina, até chegar no corpo físico, com a colaboração do nosso codificador, introduzindo para o mundo moderno a ideia do perispírito, ideia avançada, complexa e tão pouco compreendida. Obviamente, esse assunto deveria ser de interesse de todos aqueles em geral que estudam, e espíritas, mas também médicos da área da saúde física e mental, psicólogos e todos esses que trabalham na área da harmonização tanto do corpo físico como das nossas emoções e sentimentos. Obviamente, em caráter muito especial, essa discussão se destina aos dirigentes espíritas, aos médicos, aos espíritas em geral, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, todos que pretendem de alguma forma colaborar no tratamento, equilíbrio e cura de pacientes com patologias graves e profundas em áreas normalmente inacessíveis. As pesquisas, observações práticas e científicas normais da profissão, a atuação de cada um. Então, essa é a nossa proposta, trazer luz, trazer um pouco de esclarecimento, reflexão e fica o convite ao debate, à troca de informações que podem ser feitas através do nosso e-mail, dos nossos contatos no Facebook, no YouTube. Bom, sempre somos alcançáveis. Diz então nosso codificador, apenas ratificando isso que já introduzimos: a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável do corpo físico, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Diz isso Kardec e enfatiza: lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis.
Diz isso em 1862, no Livro dos Médios, na segunda parte, no item 54. E ele vem trazendo isso ao longo da sua jornada na Revista Espírita, e anos depois ele ratifica esses conceitos dando uma maior amplitude. Diz: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções, problemas, doenças, moléstias que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. Aqui ele introduz também a psicologia. Isso quando? Na Gênese, capítulo 1, item 39, 1868. E algumas páginas seguintes, ou logo depois, ele diz: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave. Esse grifo é nosso, mas se repete. Fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege. A Gênesis, capítulo 1, item 40. E eu, aqui mais uma vez, sendo enfático, mas mais do que enfático, positivo, e é um convite. O que nós, espíritas, a partir dessas afirmações do nosso codificador, o que nós temos buscado dentro das nossas instituições a respeito disso, do perispírito, do seu conhecimento, no sentido de gerar saúde, gerar equilíbrio, gerar harmonia no nosso trabalho em benefício do nosso semelhante. Simplesmente é só colocar digamos, o frequentador da casa espírita, o paciente na nossa frente, e a gente dirigir um passe, mas Kardec diz que é preciso conhecer mais, aprofundar. Então fica o convite. Olha o que diz Kardec, quando algumas pessoas falam: Kardec disse, Kardec não disse, isso é espiritismo, isso não é espiritismo. Eu gostaria de enfatizar o que disse o nosso codificador. Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito. Ele é humilde. Não tive tempo, não consegui elaborar tudo. Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Diz isso no Livro dos Médios, capítulo 1, item 3, último parágrafo, uma parte. E também diz no Livro dos Médios: este último perispírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, é também material. Esses livros são meus, tá? Apesar de não termos isso, Kardec, ele, até o momento, presente momento, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Livro dos Médios, item 54, segundo parágrafo, Kardec está confessando honesta e humildemente que não teve tempo, que não houve possibilidade de fazer a pesquisa que gostaria de ter feito e apresentado mais material do que conseguiu. Mas deixa o convite. Se ele está dizendo isso, é que é para nós fazermos o complemento do trabalho. Muito bem. Então, lembrando,
Ele disse que o perispírito é fluídico e é também material. Como que pode isso? Ou é uma coisa ou é uma outra, a menos que a gente desmembre e encontre partes fluídicas e outras materiais. Isso é o que o bom senso nos leva a refletir, pensar ou caminhar nessa direção. Porque se é fluídico, é também material. Complica. E aí, a gente percebe, né, abrindo, desde a ideia do espírito criado por Deus, a centelha divina até o corpo físico, se a gente visualizar uma sucessão de componentes, itens, corpos, nós vamos descobrir que uma parte, sim, 3 partes são exatamente fluídicas e outras mais materiais. E é isso que nós vamos tentar ver aqui com muita profundidade em 3 vídeos de aproximadamente 1 hora cada um. Obviamente que isso é um vídeo, é um trabalho para quem tem apetite, gosta de estudar e quer se capacitar como trabalhador espírita a melhor fazer as suas tarefas na área do passe, passes de cura, fluidificação, tratamentos. Esse é o objetivo desse estudo. Não é algo... também serve para o curioso, mas o objetivo desse estudo é capacitação do trabalhador na casa espírita. Então vamos lá. Olha só o que diz o nosso codificador. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, o corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangible. Isso é uma afirmação de Kardec. O espiritismo experimental, decorrendo tantos anos da partida do nosso mestre codificador, como tem sido conduzido o espiritismo experimental, o que ele tem trazido de informações, aprofundamento, novidade, conhecimento que possa ser corroborado pelos mesmos métodos empregados pelo codificador na organização da doutrina espírita trazida pelos espíritos superiores. Essa é a indagação, a pergunta, a curiosidade. Vamos ver o que diz o continuador da obra, um dos grandes continuadores, aquele que veio, de fato, para dar um segmento à obra de Allan Kardec, Leon Denis, na obra Depois da Morte. Essa obra, para mim, me toca profundamente, porque eu sou oriundo da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E o nosso querido Eurípides, um católico original de formação, da juventude católica, né? Foi tocado profundamente, entre outras coisas, pelo livro Depois da Morte, que o seu tio lhe presenteou. Quando ele lê o livro, ele se torna espírita. Então, se esse livro tem uma validade especial para Eurípides Barçanufo, com certeza tem para mim. É uma referência. Então, o que diz Leon Denis neste livro sobre este mesmo assunto? Falando, né, do perispírito, da alma, do ser, ele diz assim: na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior, aquela que Kardec diz que os médicos só olham aquela.
mas, porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Para eles, a alma era como um livro em que se inscrevem em caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis divinas. Pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até o princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhes dava, outra vez aqui, a chave dos problemas da vida. Então, o nosso querido Leon Denis, esse espírito extraordinário, continuador da obra de Kardec, enfatiza e usa as mesmas palavras do mestre Kardec, a quem ele tanto amava e respeitava, seguia, dizendo da importância do estudo do perispírito como chave para a solução dos problemas da vida. Nós temos, com certeza, negligenciado profundamente essas recomendações dos nossos mestres Kardec e Leon Denis. E quando eles falam, tanto Kardec, os sábios das antigas doutrinas, e aqui outra vez Leon Denis diz a mesma coisa, o que diziam essas doutrinas, entre outras? Aqui tem vocês com certeza não podem ler, mas aqui temos, por exemplo, os teosóficos, os budistas, a cabala hebraica, a egípcia, a corrente egípcia faraônica, os Vedas, como eles dividiam, esses que dedicaram uma vida inteira ao estudo, ao aprofundamento da compreensão da alma, como que eles dividiram o homem, o ser integral? Não em 3 partes. E aqui eu faço mais uma vez uma ressalva. Na época de Kardec, o materialismo já se espalhava pela Europa. E, então, nós tínhamos os religiosos, das religiões tradicionais, os católicos, protestantes, etc. e tal, que acreditavam no corpo físico e na alma. E Kardec introduz um conceito, os materialistas que não acreditavam em nada, e Kardec introduz um conceito extremamente avançado do perispírito, como um elo de ligação entre uma coisa e outra. Então, e ele confessa, como a gente acabou de ver, que ele não teve tempo de elaborar, estudar, trabalhar sobre isso como gostaria. Sua obra era uma conquista extraordinária, feita em 12, 13 anos, foi uma coisa maravilhosa. Mas não havia tempo para tudo. Então, mas ele faz referência aos antigos como Leon Denis. E os antigos que tiveram tempo, que dedicaram vidas inteiras ao estudo, alcançaram o ser integral em 7 partes, com nomes um pouco diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Então, dizem, um corpo átmico, que é a energia, a centelha divina, o corpo búdico, o mental, e assim até chegar no corpo físico. E nós vamos ver aqui, um a um, com muita calma. Então, esses que Leon Denis ratificou, esses que Kardec disse que estudaram, eles não dividiam em 3 partes, eles dividiam em 7 partes. E há razões para isso que nós vamos entendê-las. Essa é a proposta desse estudo. Então, esses 7 corpos, nós podemos usar a denominação que quisermos, mas aqui está o espírito
a centelha divina, o corpo átomo, a criação divina. E a partir dali temos uma sucessão de corpos com funções distintas e relevantes. Todos eles têm funções extraordinárias. Nós vamos ver um a um como isso se aplica, como isso se encaixa e como nós podemos utilizar este conhecimento em benefício daqueles que chegam em desespero, em desequilíbrio nas nossas instituições. Quando alguém diz, eu estou com um problema emocional, aonde está guardado nos porões da alma esta informação, este sentimento, esta emoção? Se não sabemos, como vamos canalizar nossa mente, nosso pensamento, nossa energia para chegar lá e atingir aquele ponto de forma a tocar o indivíduo ou ajudá-lo no seu processo de reequilíbrio autocura? É isso que nós nos propomos. Então, vamos dar uma rápida explicação. Quando falamos de centelha divina, centelha significa sempre duas coisas, pelo menos: muita energia, né? E calor, muito calor. Então, com certeza, o corpo, se essa centelha cheia de energia e calor atingisse o corpo físico diretamente, ele seria desintegrado, da mesma forma que uma pessoa, né, que é atingida num acidente por um cabo de alta tensão, o que acontece? Aquela quantidade de energia batendo sobre a pessoa dá um choque, geralmente a pessoa vai ou passa mal ou pode ir a óbito. Às vezes, se pegar um cabo de alta tensão, a pessoa chega a ficar toda escura, negra, preta e às vezes até condensada. O corpo é compactado. Então, com certeza, esta energia, centelha divina, não poderia atingir o corpo diretamente. E para isso, Kardec, com muita propriedade, cria a figura do perispírito, que agora nós procuramos abrir, detalhar, esclarecer, explicar. Essa energia vai fazendo uma descendente, de forma que, quando ela chega ao corpo, ela chega em condições ótimas para a saúde física e mental. Exemplificando, se geramos uma energia numa hidrelétrica, aqui no Brasil temos muitas, vamos pegar Itaipu, por exemplo, a energia está sendo gerada lá a 800 mil volts. Nós não podemos ligar 800 mil volts nos nossos aparelhos em casa. Eles seriam destruídos, destroçados. Então, ela é produzida a 800 mil volts e vai sendo transmitida por aquelas grandes redes. Chegam nas cidades, nas subestações, a 380 mil volts. E ali são outra vez rebaixados nos postes das cidades, normalmente a 13 mil volts. Perto da nossa casa, geralmente tem lá uns transformadores que reduzem aquela energia para 110 ou 220, chega lá e nós ligamos os aparelhos sem nenhum problema. Não é? Então, essa descida, essa adaptação para que a energia chegue da maneira certa, adequada e útil, é a mesma coisa em relação ao espírito. Não é? Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Por isso que o espírito, para atuar em dimensões mais densas, ele se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. É isso, simples assim. Então, aqui está a centelha divina, como os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. Não?
corpo átmico, o espírito, a centelha divina. E, obviamente, essa essência divina, a consciência pura, o corpo átmico, é a própria partícula da vida, o princípio coordenador, também chamado eu cósmico, mônada, semente da vida, é o espírito puro. Imanente, transcendente, inexplicável e indescritível segundo os padrões humanos. Aliás, os espíritos dizem a Kardec, para você é uma centelha, para nós temos uma outra visão, a gente consegue ver de outra forma, mas para a compreensão humana, no nosso estágio evolutivo, com as nossas limitações em função dos próprios sentidos físicos, eles dizem, para você é isso. Aceita que assim não dá para explicar. A inteligência humana não está suficientemente desenvolvida para compreender algo tão complexo. O corpo átmico é o ser principal, é a criação direta do absoluto, de Deus. É a parte imortal e fonte de toda a vida. A causa criada e eterna. Constitui a essência divina em cada um de nós, em cada ser criado. Somos idênticos a Deus pelo ser. É aí que somos idênticos a Deus, na essência. Mas somos diferentes dele pelo existir. Deus não existe. Deus é eternamente. Nós somos imortais, porque fomos criados em certo momento. Deus é eterno. Não tem início, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Essa é a grande distinção. Nós somos imortais a partir da nossa criação. No palco das reencarnações, cada ação do espírito leva à evolução, à medida que cresce, aprende, aperfeiçoa-se, o ser despe-se dos corpos mais pesados e densos, passando a atuar em níveis mais sutis. Um dia brilhará puro, livre dos envoltórios que utiliza em sua caminhada rumo ao infinito. Aqui cabe lembrar, né? Nosso querido Emmanuel explicando o processo de Jesus para poder reencarnar no planeta, o sacrifício feito pelo Mestre, né? 1000 anos adensando o perispírito, já em condições absolutamente sutis, para poder estar conosco naqueles momentos em que transitou aqui pelo planeta, espalhando o seu amor, sua sabedoria. Então, cabe a gente lembrar, né, que os espíritos vão se livrando dos envoltórios. Chega ao ponto que eles... O que diz o livro dos espíritos sobre não a encarnação, mas a reencarnação? Que ela se dá enquanto o espírito não atinge o seu grau de pureza, quando não mais precisa reencarnar. Não mais precisando reencarnar, com certeza ele pode se desfazer de uma série desses itens que hoje para nós são básicos, absolutamente necessários. Não poderia haver vida no planeta se assim não fosse, porque infelizmente o nosso estágio evolutivo ainda é bastante preliminar, precário. Somos principiantes, né, nessa escala evolutiva. Bom, não há muito mais que dizer a respeito do espírito, dada a nossa, as nossas limitações mentais, intelectuais, de sentido. Nós precisamos adquirir outros sentidos que não temos para compreender isso. Imediatamente após o corpo átmico, o espírito propriamente dito, vem o corpo búdico, tem uma série de nomes que nós vamos ver aqui, né? E ele tem essa forma de um grande sol, que aqui dentro tem tipo uma ponta de lança, e depois um outro sol, onde nós vamos ver o que é cada elemento destes.
tem o grande núcleo da consciência potencializado ao máximo, à semelhança de um átomo espiritual. E nessa dimensão cósmica, búdica, imortal, que são registradas todas as experiências multimilenares e os acontecimentos em seus mínimos detalhes, está tudo arquivado. O Búdio constitui a primeira estrutura vibratória que, envolvendo o espírito, manifesta-se de modo ativo. É onde estão armazenadas as experiências e acontecimentos ligados ao ser e de onde partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. E aí, esta dimensão está praticamente dissociada em 3 partes ou subníveis, também chamadas de almas: a alma moral, a alma intuitiva e a alma consciencial. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: onde está no homem gravada a lei de Deus? Qual é a resposta imediata? Na consciência. Aqui, ó. A alma consciencial. Então, quando nós lemos isso aqui de forma rápida, precipitada, olha o que diz, né? Estão armazenadas as experiências e acontecimentos ligados ao ser, de onde partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Vamos retirar aquela ideia de castigo de Deus interferindo. Dentro de nós está o gabarito. A lei de Deus está na consciência. O que é, entre outras coisas, qual é a função deste corpo? Ele tem os parâmetros. Tudo aquilo que é amoroso, tudo aquilo que é bem feito, tudo aquilo que está bem resolvido, bem formulado, é patrimônio do espírito e pode ser arquivado. Agora, tudo aquilo que saiu mal feito, que está mal resolvido, que não atende aos parâmetros divinos, é o controle de qualidade. Ele diz: não ficou bom, por favor, meu amigo, faça de novo. Faça quantas vezes tiver que fazer até aprender. Então, aqui está o gabarito. A lei de Deus está na consciência, e a consciência íntima de cada um é que aprova ou reprova os nossos atos, as nossas ações, as nossas omissões. Então, fica claro aonde está, quando os espíritos dizem a Kardec, está na consciência, é aqui, é neste campo que está, ou seja, no campo imediatamente seguinte ao do espírito, ali está o gabarito, o padrão, a lei divina está ali, para funcionar como elemento de avaliação, aferição. O grande juiz, o grande tribunal, mora dentro de nós. O que ele diz? Núcleo, são os 3 núcleos. Núcleo de potência moral. Tem a forma de um sol em chamas, o que está por fora, responsável pelas noções do bem e do mal sob a ótica individual. E também pela relação do espírito com o meio onde ele age e atua. É o comando do comportamento da entidade pensante. Todo o processo de raciocínio, inicialmente, sai daí. Núcleo de potência intuitiva, em forma de uma ponta de lança triangular, irradiando em torno chamas ramificadas, animadas de movimento rotatório lento. Antena do espírito, responsável pela captação das informações do cosmos, intuição pura, genialidade científica, estética do espírito, que é interpretada pelo corpo que vem a seguir, que é o corpo mental. E também núcleo consciencial, em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas,
centro da individualidade, representa o grande núcleo de potenciação da consciência cósmica, consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. É no corpo búdico que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia, ali impressas. As experiências elevadas, corretas e significativas, aí estão arquivadas e são patrimônio do espírito. Esses são os tesouros a que Jesus se referiu. As virtudes, as experiências bem-sucedidas, os atos amorosos, todas as aquisições úteis nossas aí estão. Entretanto, do outro lado, as experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novos e melhores desenvolvimentos. Daí não saireis até houver despago o último sentido. Enquanto as coisas estão mal resolvidas, a consciência reprova. A nossa consciência íntima reprova e manda fazer de novo. Sendo o grande núcleo de potencialização da consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. O corpo búdico é um corpo atemporal. Sempre acompanha o espírito. E aqui temos uma figura que cabe explicar. O cordão de ouro. Vamos aqui, ó, centelha divina, aqui, ó, corpo búdico, ó, grande sol, a ponta da lança e o outro sol aqui dentro. Acabamos de falar sobre isso. Aqui temos o mental e ligado no mental até o corpo astral, que é conhecido como perispírito genericamente, existe uma figura, cordão de ouro, que liga daqui para lá. Vamos entender isto. Cordão de ouro é um órgão extrafísico que liga o corpo astral ao corpo mental, que é o corpo que vem a seguir. E é responsável, atenção pessoal, pelas transferências energéticas de nível superior. Acho interessante quando as pessoas assim estão me sentindo fraco, sem energia, cansado. Em que momento desse processo ocorreram bloqueios que a gente se sente assim? Pessoal, vamos pensar um pouco. Esse cordão de ouro não se desfaz nem se rompe após a morte do corpo físico. Tem vários nomes para cordão: cordão umbilical extrafísico, apêndice energético. Cordão de ouro é responsável pelas informações e mentalizações realizadas do corpo mental em direção ao corpo astral inferior em vibração. Tá? Ou seja, tem toda uma cadeia de comandos. As informações para saírem do espírito e chegarem ao cérebro físico passam por vários planos onde há processamentos, né? E a coisa pode ir bem ou mal, dependendo da maneira como a gente esteja harmonizado ou desarmonizado. O que é um homem centralizado? Onde todos os seus níveis, corpos, subníveis estão alinhados. Nesse momento a gente se sente pleno, com grande saúde, grande energia. O desequilíbrio, o conflito entre esses elementos, em geral, lá na frente, vão se traduzir em desarmonia para nós, física e emocional, mental, espiritual e assim por diante. Muito bem. O cordão de ouro, como elemento sutil de estrutura mental, sobrevive aos choques e entre choques biológicos da desencarnação e reencarnação ao longo dos milênios. Ou seja,
encarnado e desencarnado, não altera este elemento. Ele está presente aí. O elemento mental do cordão de ouro possui dupla atuação extrafísica. Ele representa a conexão mente-perispírito e serve como ligação do plano dos sentimentos ao plano das emoções. A gente acha que tudo isso é a mesma coisa, mas não é. Então, vamos fazer uma pausa aqui para que vocês pensem sobre tudo que acabamos de dizer e logo a seguir vamos gravar mais 2 vídeos para complementar esse trabalho. Muita paz para todos. Logo a seguir vamos apresentar os demais.